Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar o trabalho denominado Estrutura de Capital como Determinante das Oportunidades de Crescimento nas Companhias Listadas na B3. O meu nome é Arthur, eu sou doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina e desenvolvi esse trabalho juntamente com o professor Leonardo Fleck, professor titular da mesma universidade. Muitos estudos buscaram elencar os fatores determinantes da estrutura de capital. Embora o assunto venha sendo discutido no meio acadêmico há muito tempo, a diferença entre as evidências empíricas indica que o tema não foi completamente explorado. Nessas pesquisas, as oportunidades de crescimento são geralmente apenas uma das variáveis independentes que irão afetar o endividamento. Diante desse fato, este estudo visa verificar o inverso, a relação oportunidade de crescimento com o endividamento. Contudo, o grande desafio dos estudiosos é encontrar a melhor proxy para a oportunidade de crescimento. Determinar qual o melhor indicador de oportunidade de crescimento tem gerado discussões, visto que há muitas variáveis, muitas vezes não mensuráveis, que podem afetá-la. Desta forma, para viabilidade de comparação, o presente estudo elegeu duas variáveis que na literatura são apontadas como determinantes das oportunidades de crescimento. São essas variáveis o Market to Book e o Q de Tobin. Diante dessa realidade, este estudo propõe-se analisar como a forma pela qual uma companhia se endivida influencia suas oportunidades de crescimento. Assim, a presente pesquisa possui por objetivo geral analisar a relação dos indicadores de estrutura de capital com os indicadores de oportunidade de crescimento, definindo-se o seguinte problema de pesquisa: qual a relação entre os indicadores de estrutura de capital e os indicadores de oportunidade de crescimento das empresas listadas na B3? Inicialmente, no referencial teórico, fizemos um apanhado das principais teorias de estrutura de capital. Em seguida, trazemos então algumas medidas de oportunidade de crescimento. E, por fim, né, em estudos relacionados, concluímos que os resultados das pesquisas são divergentes, né, e não há uma unanimidade quanto à sua relação com as oportunidades de crescimento. Os dados utilizados nessa pesquisa são referentes às companhias abertas listadas na B3 que se encontravam na base de dados da Economática, durante o período de 2009 a 2020. São dados secundários que foram obtidos por meio das demonstrações contábeis consolidadas apresentadas nesse slide. Neste slide é apresentado cada uma das variáveis utilizadas na pesquisa, assim como a sua forma de cálculo. Foi utilizada a técnica de regressão múltipla por meio de dados em painel com série temporal empilhada, tendo como variável dependente as oportunidades de crescimento medidas por meio do índice Market to Book, na equação 2, e Q de Tobin, na equação 3. Na população, havia 4.740 observações e 395 empresas, porém, muitos missing values, então realizou-se as exclusões apresentadas na tabela 2, resultando em 2.249 observações de 273 empresas. Com relação à validação dos pressupostos do modelo de regressão de dados em painel, utilizou-se os testes de Durbin-Watson, White e Shapiro-Wilk para verificação da existência de autocorrelação, heteroscedasticidade e normalidade dos dados, respectivamente. Utilizou-se ainda o teste de fator de inflação de variância, o qual verifica a existência de multicolinearidade dos dados da amostra. Para análise dos dados, utilizou-se de estatística descritiva dos dados, bem como uma matriz de correlação de Pearson e regressão múltipla de dados em painel por mínimos quadrados ordinários. Estatísticas de Durbin-Watson próximas a 2 indicam independência dos resíduos do modelo de regressão, porém não rejeita a possibilidade de autocorrelação entre os resíduos no modelo. Com o resultado obtido com o teste de White, detectou-se a presença de heteroscedasticidade. No teste de Shapiro-Wilk, verificou-se que o modelo tem distribuição não normal, uma vez que a significância encontrada é menor que 0,05. A estatística F, muito próxima de zero, significa que pelo menos uma das variáveis explicativas está afetando a variável dependente. O coeficiente de determinação R2 pode variar de 0 a 1. Se o modelo de regressão é aplicado e estimado de forma satisfatória, o pesquisador pode assumir que quanto maior o R2, maior o poder de explicação da regressão. Logo, melhor a previsão da variável dependente. Ao analisar o R2 dos testes, pode-se notar que o modelo com Market to Book é melhor explicado pelas variáveis do que o modelo com Q de Tobin.
O maior VIF foi de 1,148 para a variável endividamento. Considera-se que há problemas de multicolinearidade quando os valores de VIF forem acima de 10. Sendo assim, os resultados para o teste podem ser considerados aceitáveis. A partir dos dados demonstrados, é possível observar que o maior desvio padrão foi o CAPEX. Contudo, de modo geral, os desvios padrão estão em níveis aceitáveis, visto que todas as variáveis são produtos de divisão, o que ameniza o efeito dos outliers. Os coeficientes apresentados na matriz de correlação das variáveis independentes indicam que não há presença de multicolinearidade ou a multicolinearidade está em nível aceitável. O coeficiente ROA está altamente relacionado positivamente com as oportunidades de crescimento medidas pelo Market Book. Além disso, é notável o fato de que a variável tamanho foi a única que apresentou sinal negativo, o que corrobora com a hipótese de que quanto maior o tamanho da empresa, menor são as suas oportunidades de crescimento. Altas rentabilidades parecem estar relacionadas a altas oportunidades de crescimento, da mesma forma que foi observado no modelo 1, a variável ROA ela tem um coeficiente bem significativo. Além disso, outro fator notável é que os coeficientes apresentaram os mesmos sinais nas duas regressões, ou seja, a única variável que apresentou o coeficiente negativo foi o tamanho, corroborando para a hipótese de que quanto maior o tamanho da empresa, menor são as suas oportunidades de crescimento. O modelo do Market Book foi melhor explicado do que o modelo de Keddy-Tobin pelas variáveis escolhidas. Nos dois modelos, o endividamento e as rentabilidades foram as variáveis com maior sensibilidade às oportunidades de crescimento. Empresas endividadas apresentaram melhores oportunidades de crescimento. Também se observou que o tamanho da empresa parece não ser favorável às oportunidades de crescimento. Despesas de capital, CAPEX, mostrou relevância no modelo Market Book e o crescimento da receita no modelo de Keddy-Tobin. Em suma, essa pesquisa mostra que o endividamento não pode ser desconsiderado quando se trata de determinar as oportunidades de crescimento, pois é um fator que ajuda a explicar esse comportamento. Assim, a hipótese de que há uma relação negativa entre oportunidades de crescimento e endividamento não pode ser confirmada na realidade brasileira. Porém, é notório que o mercado brasileiro possui diversas diferenças em relação a outros mercados de capitais, sendo que a quantidade de empresas listadas é reduzida e podem haver diversos outros fatores endógenos ou exógenos que refletem as oportunidades de crescimento de forma adequada. Algumas das referências utilizadas nessa pesquisa. Muito obrigado pela atenção ofertada.